dependendo do horário, né? Pois É, é, menino. Sei que foi estressante, viu? É, Só viajar botar uma bateria extra aqui. de ônibus é meio Quase, estressante, sim. quase que eu não Essa fui fazer bateria? consulta. Nossa, Bem, mas deu boa tudo tarde, certo, meus graças a irmãos. Deus. Boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, hoje, 17 de maio de 2024. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Nós estamos estudando o capítulo 12, que trata dos tipos de espíritos comunicantes. Não é? Hoje nós vamos começar falando dos espíritos alcoólatras e toxicômanos. Mas antes de nós iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, aos espíritos amigos, ao Pai Criador, agradecendo ao Senhor as bênçãos que nós recebemos, toda a ajuda que o Pai envia para cada um de nós, nos ajudando, nos auxiliando na nossa caminhada. Que todos nós possamos, Senhor, receber sempre o teu amparo, a tua misericórdia, porque somos muito necessários. Isso para nós é muito necessário. E está sempre pedindo por aqueles nossos irmãos mais necessitados, né? Que nos abençoem, que nos fortaleçam. Graças a Deus. Bem, vamos, aproveitando que o povo está aí, vamos fazer a nossa divulgação, lembrando a todos de domingo, 15h30, o nosso seminário, segundo seminário espírita dos irmãos menores, né? O nosso seminário que trata de Francisco de Assis. Então, vai ser sempre no domingo à tarde. Eu estou convidando todos vocês, né, para estarem conosco aqui, estudando, mantendo essa união tão importante para todos nós. E o tema do nosso seminário é: um único raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Então, eu peço a vocês que divulguem. Eu vou mandar o link amanhã e vocês divulguem o link também para que aqueles que desejam participar possam estar conosco domingo, 15h30, tá? Todos estão convidados. Bem, vamos começar aqui o nosso estudo. Diz assim Sueli Caldas Schubert, título: Espíritos alcoólatras e toxicômanos. Como eu falei, capítulo 12, tipo de espíritos comunicantes, terceira parte desse livro. Quase sempre esses espíritos se apresentam pedindo, suplicando ou exigindo que lhes deem aquilo de que tanto sentem falta. Sofrem muito e das súplicas podem chegar a crises terríveis, delírios em que se debatem e que os desequilibram totalmente. Sentem-se cercados por sombras, perseguidos por bichos, monstros que lhes infundem pavor, enquanto sofrem as agonias da falta do álcool do tóxico. Então, recomendo a vocês, para quem não conhece, aqueles 4 ou 5 vídeos que tem por título Sozinho. É só botar lá no YouTube o nome. Vídeo Sozinho, e vai aparecer o Sozinho 1, Sozinho 2, Sozinho 3, Sozinho 4, Sozinho 5, tá? Esses vídeos já vão dar para a gente uma noção do que acontece com esses espíritos. Aí, e aqui diz ela, né? De nada adiantará ao doutrinador tentar convencê-los das inconveniências, dos vícios e da importância da temperança, quer dizer, do equilíbrio, né? Não estão em condições de estender e aceitar tais tipos de conselhos. Deve-se tentar falar-lhes a respeito de Jesus, de que nele é que encontramos forças para resistir. Somente com Jesus
seremos capazes de vencer os condicionamentos ao vício. Então, agora, lembrando sempre uma coisa, né? Porque a gente tem esse preconceito, né? De achar que todo alcoólatra, que todo toxicômano, que todo morador de rua são pessoas ignorantes, que não têm cultura, que não estudaram. Não, não é bem assim. A gente vai encontrar entre esses grupos alcoólatras, toxicômanos, moradores de rua, pessoas que têm uma história, e às vezes uma história muito bem sucedida. Passado, eu conheci alguns quando nós trabalhávamos com moradores de rua, né, que foram gerentes de banco. Conheci um que foi gerente de um banco muito famoso aqui no Brasil. Tá? E conheci também uma mulher que foi também alta funcionária de um banco, também muito famoso. Então, pessoas que tiveram uma vida no passado, né, equilibrada, gerente de um banco, né, numa posição. Já encontrei professores, já vi a história de médicos que se tornaram alcoólatras, toxicômanos, que foram para a rua, perderam tudo, acabaram também perdendo a vida, porque um desses companheiros, que era alcoólatra, que vivia nas ruas e era também toxicômano, e que foi, se eu não me engano, um grande funcionário de um desses bancos, ele acabou morrendo, teve uma morte, ele foi queimado vivo na rua. Estava lá como morador de rua e apareceu alguém, jogou gasolina e tacou fogo. E ele morreu queimado. Então, lembrando sempre disso, porque a gente tem essa coisa, né? De achar que são só pessoas que, né, nunca tiveram nenhuma chance na vida. Não. Nós sabemos que muitas pessoas, né, tivemos já artistas, não é isso? Que faziam parte de bandas de rock famosíssimas, que morreram na rua, envolvidos com drogas. Jogadores de futebol que tiveram seu nome de sucesso dentro do esporte, que morreram também assim, entregue ao vício do álcool, das drogas. Mulheres também que foram famosas no cinema, no teatro, que tiveram uma vida, sabe, que fizeram sucesso, chegaram a ganhar Oscar, de melhores cantoras, e que terminaram, devido ao uso de drogas, morreram numa situação lastimável, né? Então, a gente percebe o quanto é terrível a dependência química, seja ela de que for, de que tipo for. Então, pessoas que tiveram tudo, tiveram família, tiveram poder, tiveram uma situação econômica espetacular, tiveram talentos, foram cantores, atores de sucesso, premiadíssimos, e terminaram assim, né? Atletas, e terminaram numa situação lastimável, né? Então, diz aqui a Sueli, se, entretanto, esses espíritos, esses desencarnados, estiverem em delírios, o passe é o meio de aliviá-los. Então, se o espírito se comunicar, estiver assim, em delírio, a aplicação do passe, nesse caso, pode aliviar um pouco o sofrimento deles, né? É realmente muito triste a situação desses espíritos. E eu trouxe aqui um texto de um livro que eu gosto muito, As Faces Visível e Oculta do Alcoolismo, né? Da Elizabeth Barbosa de Carvalho, da editora Seda. As Faces Visíveis e Ocultas do Alcoolismo. Ela traz
depoimentos, ela estuda casos, não só fala do alcoolismo, não, ela também fala das outras dependências. Mas a grande parte do livro é sobre o alcoolismo. E eu trouxe um trecho aqui para a gente ler do livro dela, né? Esse texto está na primeira parte, Cenas Especiais de Terror. E ela diz assim: o dependente de bebidas alcoólicas não precisa do cinema nem da televisão para ver cenas de terror. A Sueli mesmo diz aqui, né? Sentem-se eles cercados por sombras, perseguidos por bichos, monstros que lhes infundem pavor, enquanto sofrem as agonias da falta do álcool do tóxico, da abstinência, né? Ele próprio, diz a Elizabeth, é personagem central de estranhas tomadas, estranhas cenas que, por vezes, rolam no cenário de sua tormentosa vida de dependente. Todo dependente se queixa dessas alucinações, não só do alcoólatra, tá? Os toxicômanos também. Se queixam dessas alucinações visuais e auditivas, que são mesmo incômodas, desagradáveis e até perigosas. O que se pode ver nos momentos de alucinação, tanto são coisas tolas, como podem ser visões terrificantes, vendo-se atacados por monstros, cobras, morcegos e bichos, os mais estranhos. E não tem hora para acontecer. Pode ocorrer à luz do dia. Esses ataques obrigam o dependente a fugir em debandada, se é que se encontra em condições de ficar de pé. Aqui está falando do encarnado, tá? Já que, na maioria das vezes, está imobilizado pelo álcool, jogado numa cama, no sofá, ou pelo chão, ou pelas calçadas das ruas, né? São coisas que só ele ouve, só ele vê, incomodam e assustam só ele. Quem não está por dentro desses fatos, ao ver suas estranhas reações, poderá concluir que o tal bebedor é meio louco. Quando são alucinações pacíficas, ainda dá para aguentar. O pior mesmo são os terrores que levam o dependente a cometer atos desvairados. O hábito de beber sem controle e sem limites pode ser um botão que aciona a loucura e leva a tragédias irreparáveis. Crises de alucinação e loucura não estão relacionadas com anos de bebedeira. Podem acontecer com iniciantes também. Então, a pessoa pensa assim, para a pessoa chegar nesse momento de ter ver essas cenas, né? De ter essas alucinações, precisa ser um dependente de muitos anos. Não, não. Pessoas que estão bebendo há pouco tempo também podem padecer disso daí. Não é só aquele bebedor de décadas, como muita gente pensa, tá? Com iniciantes também pode acontecer. E nós sabemos que também que uma pessoa, de repente, numa crise dessa de loucura, né, devido à bebida, ela pode matar alguém ou pode se mutilar, tá? Ou pode se ferir gravemente e até morrer. De repente, se jogando debaixo de um carro, amputando um membro do corpo que ele acha que está apodrecendo ou que um bicho está comendo. Então, já vimos casos de pessoas que pegaram o facão, o machado e amputaram o próprio braço numa crise de loucura, ou mataram outras pessoas. Matar outra pessoa, então a gente cansa de ver isso. Tomado pela bebida, ele matou a esposa, matou o vizinho, matou o filho, matou isso, matou aquilo. Com veteranos, acontece outra situação digna de nota, o famoso delirium tremens. Quem já não viu isso? Quando nós trabalhávamos no COI com os moradores de ruas, dependentes químicos, alcoólatras e vários outros tipos de dependência, né? O nosso trabalho começava às 9h30 da manhã. Então, eu sempre dizia para eles, olha, vocês virão para cá, nós faremos o estudo do Evangelho
mas é necessário que vocês cheguem aqui, eu usava uma expressão que eles conheciam bem, de cara limpa. E eles diziam, pode deixar, dona Rosa, a gente vem sem bebida. Então, eles chegavam 9 horas da manhã, sem ter colocado a bebida na boca. Quando saíam, eles, inclusive, eles vinham para o CO e traziam a garrafa de bebida deles e enfiavam, naquela época, aquele muro do estacionamento CO era um muro ainda meio de tijolo, tinha um monte de buraco no muro. Então, eles botavam ali dentro daquele muro ou escondiam dentro do mato as garrafas de bebida. E eles vinham, chegavam sem beber. Depois que saíam dali, a gente lá da calçada olhava, eles estavam pegando a bebida deles e bebendo. Mas eles chegavam sem beber, 9 horas da manhã. Então, eles vinham assim, com esses delírios trêmulos. As mãos tremiam. Eles até mostraram para a gente, olha só, minha Rose, como é que eu estou? Eu não bebi. A mão, né, tremia. Era uma coisa assim terrível, muito triste, sabe? Então, esse famoso delírio tremens, marca registrada do alcoolismo. Para quem não conhece, uma crise de delírio tremens pode parecer um ataque epilético, faltando álcool no organismo do dependente, que há longos anos cumpre com as muitas doses de cada dia, seus bilhões de células entram em pânico e ficam extremamente agitadas. O corpo inteiro, então, é sacudido por violenta crise convulsiva e perigoso congestionamento. Se não houver socorro imediato, é morte certa. Porque se esse delírio chegar, esses que chegavam lá, eles tremiam, né, as mãos, os braços. Crise muito intensa. Se a crise for muito intensa, o sujeito pode até morrer se não receber ajuda. O dependente entra em agonia, numa crise de sufocação com tremores, roncadeira e uma terrível expressão de espanto no rosto. Essas crises são rápidas, mas são minutos angustiantes que parecem uma eternidade. O desconforto é geral. Coração acelerado, dor precordial, sufocação, suadeira, convulsão incontrolável, pressão alteradíssima, mente desvairada, cara a cara com a morte. É o delírios tremens, deixando para o fim a vida do dependente alcoólico, provando que seu organismo sobrevive de álcool e se enfurece e agoniza sem essa substância que é seu alimento. Também, quando eu trabalhava como professora lá em Porto Velho, aconteceu uma vez um fato, eu tinha um aluno, e esse aluno, a mãe dele e o pai eram dependentes químicos, eram alcoólatras, né? Inclusive, essa mulher, quando ela ia à escola, eu chamava para conversar alguma coisa sobre a criança. Quando ela chegava da escola, o menino, ele devia ter uns 8, 9 anos. Ele tinha muita vergonha da mãe. Então, ele saía correndo. Porque as outras crianças conheciam, né? Então, quando ela vinha chegando para falar comigo, ele se escondia e não ficava do lado dela. Eu me lembro até uma vez que nós fizemos um trabalho sobre profissões. E nós pedimos que cada um escrevesse, desenhasse, né, a profissão que seu pai, que sua mãe exercia. E ele desenhou um desenho muito interessante. Ele desenhou uma mesa, a mãe sentada na mesa e umas garrafas em volta. Eu percebi o que era o desenho, né? Mas depois, conversando com ele, eu falei, você fez um desenho assim? Ele disse, minha mãe só faz isso, bebe. E quando ela morreu, a irmã dela veio falar comigo, a irmã dela depois é que ficou com a responsabilidade de cuidar dos filhos dela, né? Era uma senhora evangélica, era um contraste, né? Uma irmã, a outra evangélica, então ela cuidou muito bem dos sobrinhos, ela tinha também 3, 4 filhos e pegou os sobrinhos. E ela me contou que quando essa irmã dela morreu, ela morreu numa crise dessa aí, né? E foi levada para o hospital, aí teve que fazer, né? Toda que foi levada para o Instituto Médico Legal, tudo mais, e que os médicos falaram depois para ela que quando eles precisaram abrir o corpo, era o cheiro de álcool tomou conta da sala. Isso foi uma coisa terrível, o cheiro de álcool se espalhou pela sala, porque o corpo dela estava assim encharcado, né, de álcool. Então, uma coisa muito triste.
Aí diz aqui a Elizabeth, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Diz a sabedoria cabocla. Para um bebedor chegar a esse grau de dependência, é só uma questão de tempo e persistência no uso de bebida alcoólica. Porque a gente tem que lembrar o seguinte: nós somos individualidades. Tem pessoas, né, e eu já conheci, que bebem uma, duas, três, quatro, cinco, 10 garrafas de bebida, digo cerveja, ou qualquer, normalmente a cerveja. E essas pessoas conseguem se manter de pé. Elas não dão aquela aparência de que estão alcoolizadas, né? De uma forma. Você, lógico, você percebe que a pessoa fica meio vermelha, os olhos, né? Mas elas conseguem até falar, andar, se deslocar. Tem umas que até irresponsavelmente pegam o carro, saem andando, né? Agora, tem outras que basta tomar 2 copos, já está totalmente alcoolizado. Então, é diferente de pessoa para pessoa. Tem uns que têm mais resistência, outros não têm resistência nenhuma. O próprio Formiga, quem lembra dele, palestrante espírita da doutrina, ele contou o caso do sobrinho dele, né? Tinha um sobrinho que nunca bebeu, sempre teve aversão à bebida, aversão de total à bebida. Mas um dia ele passou para a universidade, né? Tem aqueles trotes, aquelas coisas todas, e um colega insistiu que ele bebesse um pouco de cerveja. Ele disse que não queria beber, que ele não gostava. Ele tinha aversão à bebida. Mas aquela coisa do colega insistindo, insistindo, insistindo. E ele pegou um copo de cerveja, ele tomou apenas meio copo de cerveja. Meio copo, foi o que o Formiga. Estou numa palestra do senhor, ele contou essa história, que ele tomou meio copo de cerveja. Dali a alguns minutos ele estava totalmente alcoolizado. Tiveram que levar ele para o hospital. E chegando no hospital, o médico falou para ele: esse rapaz tomou, bebeu muito, ele está em coma alcoólico. Aí vieram, o Formiga foi até lá, que era tio dele, com o irmão, que era o pai, a mãe, e o Formiga também parece que era médico. Foi conversar com o médico, disse: olha, esse rapaz está assustado, lastimável. Ele chegou aqui num coma alcoólico, tá, vai ficar aí muito tempo de repouso, e os médicos não gostam muito, né, de tratar de pessoas assim. E o Formiga falou: mas ele, esse menino nunca bebeu. E um amigo foi junto e disse para o Formiga: não, ele só tomou no máximo 2 ou 3 dedos de cerveja, não tomou mais do que isso. E o médico, lógico, não acreditou. Passado um tempo, o Formiga esteve no Leão Denis. Na época, o Altivo ainda estava encarnado, né? E conversando com o Altivo, contou para a história do Altivo, do sobrinho dele, né? Que quase morreu no coma alcoólico porque tomou só meio copo de cerveja. E aí, o doutor Erma, né? Que conversou com o Formiga, né? Que era o orientador espiritual do Altivo, falou: o problema é o seguinte, é que este rapaz, em vida passada, foi um terrível alcoólatra. Foi um alcoólatra, assim, nível gravíssimo, inclusive morreu devido ao alcoolismo. Então, nessa encarnação, ele veio com essa aversão à bebida. E ele não poderia beber de jeito nenhum, porque o perispírito dele está muito encharcado de álcool. Então, por isso ele tem essa aversão ao álcool, e ele não poderia beber de jeito nenhum. Quando ele bebeu aqueles 2 dedos, toda aquela necessidade, entre aspas, né, que é uma necessidade, na realidade é uma necessidade, veio à tona. Daí a crise alcoólica que ele teve, devido a esse tipo de coisa, né? E aí o doutor Erma falou isso para o Formiga, contou a história do rapaz, do jovem. Então a gente vê aí, né? E depende muito de pessoa para pessoa, cada um tem o seu histórico, o histórico. Então, para o bebedor chegar a esse grau de dependência, muitas vezes é só uma questão de tempo e persistência do uso de bebida alcoólica. Quer dizer, esse rapaz não poderia beber. Ele era um alcoólatra. Ao beber, tudo voltou. É igual, né, qualquer dependente químico. Ele não pode fazer uso da droga. Fazendo uso da droga, tudo aquilo retorna, toda aquela lembrança, aquela memória do vício retorna, né? Continua aqui, Elizabeth. Todos esses distúrbios, né? Aqui, ó. Opa. Todos esses distúrbios ocasionados pelo uso de bebidas alcoólicas, sobretudo as perturbações mentais, já foram pesquisadas
e confirmadas pela ciência, que aí observa a alteração da taxa de açúcar do sangue, a diminuição do oxigênio necessário à vida celular, a deficiência de certas vitaminas, que também causam perturbações cerebrais, tudo isso contribuindo para o destaque psíquico do dependente alcoólico. Então, quem decide a usar bebidas com regularidade deverá estar preparado para enfrentar algumas surpresas desafiosas, estar disposto a assumir os prejuízos que virão, porque a gente não sabe a nossa história, não é? Nós não sabemos a nossa história. E é difícil hoje a gente encontrar uma família onde não haja um histórico de dependência química, principalmente da dependência alcoólica. Quem quiser falar alguma coisa, tá, gente? Dar algum testemunho, falar alguma coisa, é só ligar o microfone, falar e depois desligar o microfone, tá? Para não dar interferência. Fiquem à vontade. Ô, Rose, Pode falar, Márcia. na minha família teve. Meu pai era alcoólatra, meu irmão. Meu irmão faleceu com 28 anos por causa da bebida. Além da bebida, ele fazia uso de remédios de tarja preta muito fortes. Ele tinha muitas alucinações. Sumia de casa. Era muito sofrimento para a família. Sim, sim, são histórias terríveis, são histórias muito tristes, não é? Que nós sabemos que acometem as famílias que passam, né, por essas questões. Então, a gente tem que estar sempre muito alerta, muito alerta. Eu trouxe aqui também um artigo do Gerson Simões Monteiro, que foi durante muitos anos presidente da Rádio Rio de Janeiro. Ele escreveu um artigo no Jornal Extra, de 4 de novembro de 2016. Ele diz, o nome do artigo, A Bebida e as Consequências Espirituais. Imaginemos a pessoa que levou a existência na base da bebida alcoólica, ou que bebia socialmente, é o famoso beber socialmente, fazendo disso um hábito. Desencarnada, essa pessoa continuará com as sensações do vício, mas sem poder encontrar a bebida no outro lado da vida. É o caso da história que a Sueli Calda-Chuva está trazendo para a gente. No item espíritos alcoólatras e toxicômanos. Isso também serve para o toxicômano, aquele que faz uso da maconha, da cocaína, da heroína, do LSD, do crack, dessas drogas sintéticas, que são inúmeras agora, o êxtase e outras mais, tá? Então, desencarnados, essas pessoas continuarão as sensações do vício, mas sem poder encontrar a bebida ou as drogas, né, sintéticas, ou a maconha, ou a cocaína, do outro lado da vida. Então, essa pessoa vai procurar influenciar um encarnado que tem o mesmo vício, para que este beba ou use a outro tipo de droga, pois assim o espírito viciado conseguirá sorver as emanações fluídicas, energéticas da bebida, das drogas. Isso é um vampirismo que faz parte da chamada obsessão. E é uma coisa tristíssima você ver um espírito, um ser humano, numa situação vampiresca dessa. É algo assim muito, muito deprimente. Muito, muito deprimente. Nós temos várias obras, né? De Manuel Filomeno de Miranda, de André Luiz, e outros contando fatos desse tipo. É triste demais. E eu trouxe aqui um texto do livro Nas Fronteiras da Loucura, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 11. Quem quiser anotar, efeitos das drogas. Então, aqui, trouxe um trechinho, né? Diz assim, afirmou Dona Ruth, ninguém dilapida os dons de Deus permanecendo livre da reparação. Então, ela estava falando isso, tratando desse assunto, né? Então, ela disse que, e é uma verdade, ninguém dilapida os dons de Deus
permanecendo livre da reparação. Calou-se no momento em que Dr. Bezerra chegava para visitar os jovens em repouso. E os jovens eram jovens que haviam desencarnado porque estavam dirigindo um carro no período do carnaval e estavam sob o uso de drogas, álcool, e dirigindo em alta velocidade, alcoolizados ou dopados pelas drogas, aconteceu o inevitável. Houve um acidente automobilístico onde todos morreram durante esse acidente. E são esses os jovens desencarnados, vítimas desse acidente, que o doutor Bezerra vai visitar. O abnegado médico examinou o motorista, que provocou fatal acidente de carro, onde acabou desencarnado. E não teve dúvidas em afirmar: o nosso amigo buscava o acidente, em razão da ingestão de drogas que se permitira. Estava dirigindo totalmente dominado ou pelo álcool, pelas drogas, né? Havia feito ingestão de drogas. Detendo-se no exame do espírito, Dr. Bezerra apontou a área dos reflexos e ações motoras, referindo-se: ela praticamente bloqueada. Então, uma pessoa alcoolizada, uma pessoa que faz uso de drogas, vai dirigir, é lógico que seus reflexos e suas ações motoras ficarão comprometidas. Então, ele diz aqui: ela, essa área dos reflexos e ações motoras, praticamente bloqueada, após a excitação provocada pelas anfetaminas, que foram usadas sob forte dose venenosa, que terminaria ao longo do tempo por afetar os movimentos, provocando paralisia irreversível. Então, ele já era um usuário, quanto mais, né, de anfetaminas. Então, não foi naquele dia do acidente que ele usou, ele já usava antes. Com o passar do tempo, essas anfetaminas foram afetando a área dos reflexos e ações motoras. As drogas, diz o Dr. Bezerra, liberam componentes tóxicos que impregnam as delicadas engrenagens do perispírito, atingindo por longo tempo, né? Por longo tempo. Muitas vezes esse modelador de formas, que é o nosso perispírito, imprime nas futuras organizações fisiológicas lesões e mutilações, que são o resultado dos tóxicos de que se encharcou em existência pregressa. Quer dizer, aquele perispírito encharcado, né, dos frutos do álcool e de outras drogas, vão acabar promovendo nos futuros corpos daquele que vai reencarnar lesões e mutilações. Está aqui, ó. Muitas vezes esse modelador de formas, que é o nosso perispírito, imprime nas futuras organizações fisiológicas lesões e mutilações, que são o resultado dos tóxicos de que se encharcou a existência pregressa. Repare que ele fala futuras organizações fisiológicas. Quer dizer, pode acontecer do indivíduo ter 2 ou 3 reencarnações futuras com lesões e mutilações. Não apenas uma. Desencarnou um alcoólatra, um toxicômano. Só a próxima reencarnação vai vir assim com essa mutilação. Não. Às vezes o processo foi tão violento, né, que ele vai ter 2 ou 3 reencarnações à frente apresentando lesões e mutilações devido a uma vida passada, a uma encarnação passada, onde ele se tornou um toxicômano, um alcoólatra. De ação prolongada, a dependência que gera desarticula o discernimento e interrompe os comandos do centro da vontade, que é a vontade, uma das nossas maiores virtudes, né? É a grande virtude da alma, que é a vontade, mas a dependência prolongada desarticula o discernimento e interrompe os comandos do centro da vontade, tornando os seus usuários verdadeiros farrapos humanos que abdicam de tudo
por uma dose, até a consumpção total, que prossegue, entretanto, depois da morte. Nós já vimos casos de mulheres dependentes de drogas, dependentes de crack, que venderam seus próprios filhos por uma dose, né? Quantas histórias já vimos disso? A pessoa está, e muitas vezes elas engravidam, né? As mulheres engravidam, e ficam lá nas cracolâneas da vida, grávidas, e muitas vezes, depois que nasce, o bebê nasce, elas retornam para a Cracolândia, e muitas vezes já houve denúncias de mulheres que venderam seus bebês por uma dose, por uma dose, por uma grama, sei lá, uma pedra de crack e outras coisas mais. A pessoa perde totalmente o discernimento, né? Além de facilitar obsessões cruéis, atingem os mecanismos da memória, bloqueando seus arquivos e se imiscuem nas sinapses cerebrais, respondendo por danos irreparáveis. A seu turno, o espírito registra as suas emanações através da organização perispiritual, dementando-se sob a sua ação corrosiva. Então, se aqui encarnado a pessoa fica com graves danos de memória, né? Totalmente esquecido de tudo, tendo danos irreparáveis à sua mente, ao seu cérebro, quando desencarna, ele se torna um espírito praticamente dementado. Quando isto ocorre, somente através de, olhe plural, futuras reencarnações, que demonstram que muitas vezes é necessário várias outras reencarnações, consegue restabelecer, a contributo de dores acérrimas e alucinações demoradas, o equilíbrio que malbaratou. Então, é algo que vai levar um tempo para ser corrigido. Então, esse texto, né, do Dr. Bezerra de Menezes, no livro Nas Fronteiras da Loucura, se eu não me engano, foi capítulo 11, né, gente? Se alguém anotou aí, capítulo 11. Alguém anotou aí o capítulo do livro? Seria bom vocês anotarem, gente. Deixa eu só pegar aqui, de novo, só para confirmar aqui. Anotem isso, procurem depois. Capítulo 11, efeito das drogas. Né? São coisas que nós precisamos ler, reler, conhecer. O capítulo é maior. Eu só trouxe uma parte do capítulo, tá? Então, porque, como disse a Márcia, né? Aí contando a história da família dela, quase todos nós temos casos, um ou dois ou três casos na família, né? Às vezes a coisa começou com a avó, ou bisavó, passou para o avô, para a avó, passou para o pai, para a mãe, e a gente passou para a própria pessoa, ou os irmãos, que é aquela coisa também do ambiente, né? O ambiente alcoólico, a família toda bebe, toda festa, toda coisa que acontece é aquela festança, né? É muita cerveja, muita bebida. E, às vezes, a criança, desde cedo, ela se acostuma com isso. A ver, né? O álcool. Toda festa é álcool. Vamos comprar cerveja. Vamos no carnaval, vamos para o sítio, vamos para a fazenda, vamos para a casa de praia para fugir do carnaval, que é a festa do diabo. Né? Não tem essa história? Não, carnaval é a festa da carne, do mal. Vamos todos para o retiro. Aí vai todo mundo para a família, mas antes passa no mercado, não é assim? Enche a mala do carro de bebida e vai todo mundo para a casa de campo, fugindo dos malefícios do carnaval. Aí na casa de campo, na praia, no sítio, é a churrascada, é muita bebida, aí começam as brigas, não é assim?
Quando as pessoas, infelizmente, não morrem na volta, né? Porque vem todo mundo dirigindo embriagado, quantos acidentes quando a polícia chega e encontra dentro do carro que garrafas de bebida. Então, às vezes a criança cresce nesse ambiente onde ela vê isso. Então, na cabeça dela, isso é normal. Toda festa tem que ter bebida. Todo aniversário tem que ter bebida. Então, a criança, desde cedo, se acostuma a ver os pais bebendo, os avós bebendo. Então, ela, quando vai fazendo 14, 15 anos, já também recebe seu copinho de cerveja. É muito comum isso na família, aqui no Brasil, não sei nos outros países, mas no Brasil é muito comum. Quando você faz uma festinha em casa e você não compra bebida, só compra refrigerante, isso já passamos por isso uma vez, chega alguém e diz, ué, não tem cerveja, não? A gente diz, não tem, não. Só compramos refrigerante, só refrigerante. O pessoal olha assim, sabe? Acha estranho uma festa onde não tenha uma bebida alcoólica, né? Onde não tenha pelo menos uma dúzia de cerveja, um fardo de latinhas, né? De cerveja. Então, é uma tradição da cultura brasileira. É uma tradição da cultura brasileira, né? Qualquer Ô, Rose, tererecinho, vamos lá. Fala, Márcia. então, eu fui alcoólatra também, de 17 aos 24 anos. Bebia todo dia. Aí eu fiquei grávida, parei de beber. Hoje eu tenho aversão à bebida, até cerveja. Eu consegui me livrar desse vício, graças a Deus. Realmente a gente sabe que existe essa história, né? Toda família tem esse tipo de coisa. É muito raro uma família que não tenha, né? E é uma dependência muito triste. É uma dependência que pode trazer, como disse o doutor Bezerra de Menezes, consequências de longo e longo tempo para a recuperação, levando, às vezes, 2, 3 reencarnações para a pessoa se libertar desse vício, que é terrível, terrível mesmo. Nós temos bons livros. Tem um livro até, eu tinha esse livro, não sei se está no centro ou se eu perdi, da Joana de Ângeles até, um livro fininho da Joana de Ângeles, escrito assim, acho que é Alcoolismo e Drogas. São vários textos dela, não sei se está aí no centro, mas eu tinha, era da Joana, onde ela tinha textos falando de drogas, falando sobre a bebida, e a gente tem que ler, tem que fazer esses estudos sobre isso, sabe? Porque nós vamos ter agora, só aproveitando a oportunidade do trabalho, para a gente fazer uma divulgação muito rápida, é sobre esse assunto mesmo. Em junho, nas segundas-feiras, às 18h40, nós teremos o nosso painel espírita sobre dependência química. Serão 4 palestras às segundas-feiras sobre dependência química. A primeira palestra vai falar sobre os problemas da automedicação e a propaganda dos consumidores de remédios. Quem vai fazer essa palestra é o doutor André Luiz. Por quê? Porque também existe a dependência química da automedicação. Né? Que muitas vezes a pessoa acha que não tem problema. Quantas pessoas têm o vício da automedicação? É comprimidos coloridos que tomam o dia todo. E também a propaganda dos consumidores de remédio. Aquele que se automedica, e quando a gente fala assim, não é aquele que, eu vou comprar uma dipirona que eu estou com dor de cabeça, não. É aquele que tem farmácia dedicada, vem se automedicando. Ele também faz a propaganda. Se alguém conversa perto deles assim, eu estou com uma dor do joelho, eu tenho remédio para isso. Compra um remédio tal, 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 tal. Aí o outro diz, eu estou com dor de cabeça. Olha, já usei isso, é uma maravilha. E ele receita. Então, é a propaganda dos consumidores de remédios. Então, o primeiro tema vai ser isso, sobre automedicação.
que leva é o vício também. E a pessoa fica tomando remédio sem precisar. Ele já toma remédio pensando, vou tomar esse remédio para não pegar gripe. Entendeu? Eu vou tomar esse remédio para não pegar gripe, porque eu estou vendo que está muita gente gripada, eu já vou tomar o remédio para não pegar gripe. E faz a propaganda. O segundo tema vai ser do dia 10 de junho, o primeiro vai ser dia 3. Vai ser o disfarce de bebidas sociais. Vai ser com o William Lira. O disfarce de bebidas sociais. Só bebo socialmente. No dia 17, vai ser o Guilherme Azevedo, vai falar sobre o tabagismo na visão espírita e a questão dos cigarros eletrônicos, que é outro vício que está se espalhando na sociedade brasileira, apesar de ter uma legislação que proíbe. Mas todo mundo vende, e a gente vê da criança ao idoso usando o cigarro eletrônico, que dizem os especialistas que é pior que o cigarro comum. E a última palestra vai ser dia 24, novamente com o doutor André Luiz. Ele vai fazer 2. O último vai ser as drogas e a ilusão da fácil libertação. Porque o indivíduo diz, eu paro de usar quando eu quero. Então, serão as drogas e a ilusão da fácil libertação. Em junho, às segundas-feiras, teremos nosso painel espírita sobre a dependência química, que é uma coisa terrível, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, e que pode trazer um comprometimento para o espírito, que pode levar a várias reencarnações futuras. Tá? E que todos temos que tomar muito cuidado. Voltando agora ao livro da Sueli Caldas Schubert, ela vai falar agora dos espíritos, que o nosso tema é tipos de espíritos comunicantes. Ela vai falar dos espíritos que desejam tomar o tempo da reunião. O espírito que deseja tomar o tempo da reunião mediúnica. E ela diz assim, vêm esses espíritos com a ideia preconcebida de ocupar o tempo dos trabalhos e assim perturbarem o seu desenrolar. A ideia dele é ocupar o tempo, para que diminua o número de comunicantes, de espíritos a serem atendidos. Usam muito a técnica de acusar os participantes, os espíritas em geral, ou comentam sobre as comunicações anteriores, zombando dos problemas apresentados. Tentam alongar a conversa. Eles têm resposta para tudo, porque a ideia é realmente atrapalhar. Observando o seu intento, o doutrinador não deve debater com eles. Hoje eu vi uma palestra do Simão Pedro Lima, onde ele falou sobre isso. Ele era doutrinador há muitos anos atrás, numa mesa, numa casa espírita, e um espírito chegou, né, e começou a falar. E esse espírito sempre apresentava um versículo de Jesus. Veja só. Então, o doutrinador apresentava um tema e ele rebatia o tema que o doutrinador está falando com um versículo de Jesus. Muito bem colocado. E aí o doutrinador, o Simão Pedro Lima, não percebendo o que o espírito fazia, respondia a ele com outro versículo do Evangelho. Esse espírito, baseado no versículo do Simão Pedro Lima, respondia a ele com outro versículo de Jesus. Percebeu como esse espírito era muito bem preparado? Se o tema falava sobre amor ao próximo, o doutrinador lançou falando sobre amor ao próximo, ele usava um tema para contestar o que o doutrinador estava falando com um versículo do Evangelho. E o Simão Pedro Lima responde a ele, que é um estudioso do Evangelho também, com outro versículo do Evangelho. E aí o espírito
respondia com outro versículo. E ele disse que eles já estavam num debate só com o versículo de Jesus. E com isso o tempo está indo. Aí um companheiro da mesa puxou a calça assim, estava sentado do lado, né, um médio, do Simão, e disse assim: Simão, não entre em debate com o espírito, não polemize, ore por ele. Aí ele caiu em si. Ele disse que tem 20 anos, ele nunca esqueceu. Que o colega dele, que era o médium, que estava do lado, e é psicofônico, mas não estava dando comunicação na hora, né? O médium percebeu o que o espírito estava fazendo e puxou a calça dele assim, né, para chamar a atenção dele, e falou para ele: Simão, não polemize com ele, ore por ele. E aí o Simão percebeu que o espírito estava fazendo o quê? Além de querer mostrar o seu conhecimento do Evangelho, ele queria o quê? Tomar o tempo da reunião. E ele, o Simão, que era o doutrinador, tinha embarcado na dele, do espírito, sem perceber o que ele estava fazendo. E ele falou também, e eu querendo com a minha vaidade, entendeu? Ficar digladiando com ele. Porque se ele tinha conhecimento evangélico, o Simão fala, eu também tinha, e eu tinha que mostrar isso para ele. Então o espírito estava conseguindo tomar o tempo da reunião e fazer com que o doutrinador mostrasse o quê? A sua vaidade. Entendeu? O que é a inteligência do espírito. Muito. Duas coisas ele estava conseguindo. Tomar o tempo da reunião e fazer o doutrinador se desequilibrar. Porque ele estava ali, ao rebater o espírito com outros versículos da Bíblia, ele falou assim, eu estava, devido à minha vaidade, mostrando também meu talento, meus conhecimentos. E foi só quando o colega chamou a atenção dele que ele percebeu. Ele disse, eu nunca esqueci essa lição. Nunca esqueci essa lição que o meu colega me deu. São esses espíritos aqui. Espíritos são os pseudo-sábios e que têm um conhecimento para ficar minutos ali, 5, 10, 15 minutos, debatendo, trocando versículos do Evangelho, né, sobre o tema. Esse espírito era muito bem preparado. E ele estava ali tomando conta da reunião, prejudicando o bom andamento da reunião, sem que o doutrinador percebesse o que ele estava fazendo. Precisou que alguém o alertasse, né? Então ele fala aqui, olha aqui, tentam alongar a conversa no segundo parágrafo. Tem resposta para tudo. Observando o seu intento, o doutrinador não deve debater com eles. Era o que o Simão Pedro Lima estava fazendo, debatendo com eles, tentando provar a excelência do espiritismo, dos propósitos da reunião e dos espíritas, mas sim levá-los a pensar em si mesmos. Procurar convencê-los de que, enquanto analisam, criticam ou perseguem outras pessoas, esquecem-se de si mesmos, de buscar a sua felicidade e paz interior. Eu já tive também essa oportunidade de falar isso pelo espírito. E perguntar para ele, há quanto tempo você não faz algo de bom para você mesmo? E ele, no início, ele não entendeu bem, eu repeti. Falei, para você, para te dar um prazer verdadeiro. Nesse, o teu prazer de ver o outro sofrer, não. Para você, para você. Aí ele acabou dizendo assim, eu não sei. Eu não sei nem mais fazer isso. Sabe, ele não tinha caído a ficha, né? Que ele só estava atrás de vingança, e que ele tinha ficado para trás. Por isso tem aquela frase, né, que diz, né, quem busca vingança cava duas covas. Porque você fica preso àquilo e esquece que você existe.
Então, aí a Sueli diz assim, ó, quase nunca são esclarecidos de uma só vez. Voltam mais vezes. Então, para esses espíritos, assim como também os toxicômanos, alcoólatras, não vai ser com uma visita à casa, um atendimento que um problema como esse vai se conseguir resolver atendendo, socorro. Ele vai precisar de muitos atendimentos, né? Talvez nem seja da mesma casa espírita, talvez seja, ele volte em outras, mas ele vai precisar vir várias vezes. Agora ela vai falar dos espíritos irônicos, né? Espíritos irônicos. São difíceis para o diálogo. Normalmente, não sei se vocês já repararam, que até quando você conversa com uma pessoa que está encarnada, que ela tem essa mania da ironia, não é difícil conversar às vezes? Tudo que você fala, ela debocha, ela ironiza. Se você toca em qualquer assunto, ela tem sempre uma saída irônica. Aí você dá até um nervoso em você, que você percebe que aquela criatura não consegue conversar sério, né? Qualquer coisa, eu acho que é um tipo de fuga, né? Como ela não quer abordar aquele assunto que talvez a incomode, ela sempre vem com uma ironia, uma coisa assim. Então, ela diz aqui, né? São difíceis para o diálogo. E, geralmente, sendo muito inteligentes, usam a ironia como agressão, ferem o doutrinador e os participantes com os comentários mais irônicos e contundentes. Ironizam os espíritas, acusando-os de usarem máscara, de se fingirem de santos, de artifícios dos quais dizem utilizam para catequizar os incautos, de usar magia, hipnotismo, etc. Alguns revelam que seguem os participantes da reunião para vigiar-lhes os passos e que ninguém faz nada do que prega. Em hipótese alguma, deve-se ficar agastado, quer dizer, chateado ou melindrado com isso. O doutrinador, em hipótese alguma, deve se deixar afetar por essas acusações. É, aliás, o que almejam, é o que eles querem, desestruturar você, o doutrinador, né? Pelo contrário, devemos aceitar as críticas ferinas, inclusive porque apresentam, muitas vezes, grande fundo de verdade, né? Muitas vezes o que ele está falando é uma realidade. Essa aceitação é a melhor resposta. A humildade sincera, verdadeira, nascida da compreensão de que, em realidade, somos ainda muito imperfeitos. Hoje, voltando ao Simão Pedro Lima, ele estava comentando aqui essa questão que nós já até estudamos sobre a questão, deixa eu ver aqui rapidinho, 467 de O Livro dos Espíritos, quando, na parte segunda, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E, nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? E os espíritos respondem: sendo ela um homem de bem, a sua, quer dizer, sendo ela essa terceira pessoa um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos, porque enquanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá ela sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los, e sobre os bons para atrair. Todavia, ela, essa terceira pessoa, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência, que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, tem uma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem. Falando sobre essa terceira pessoa, que ele aqui vai falar o seguinte, né? Que quando formos agredidos,
não devemos revidar, e sim aceitar. É a melhor resposta. A humildade sincera, verdadeira, nascida da compreensão de que, em realidade, somos ainda muito imperfeitos. Então, ele falou sobre isso, ele disse sobre essa terceira pessoa que pode vir ajudar, né? Mas essa pessoa tem que ter uma moral, deve ser digna, né? Ter uma moral mais elevada, para que ser respeitado pelos espíritos e poder ajudar. E aí ele colocou assim, que muitas vezes, né, se referindo a essa questão, a pessoa fica assim, mas eu não tenho condições de fazer isso, porque eu não sou aquele espírito de grande elevação, né? Eu não sou ainda uma pessoa muito digna, né? Porque ele diz aqui, porque quanto mais digna for a pessoa, mais poder terá sobre os espíritos imperfeitos. E aí ele falou o seguinte, que às vezes, até se referindo a essa questão 476, o espírito chega à reunião e trazendo uma série de dificuldades, e você vai conversar com ele, e ele faz isso aqui. Ele ironiza, critica, agride, né? Faz essas críticas ferinas. E aí, o que ele falou? Você, como doutrinador, você deve aceitar a crítica, tá? Até porque, como diz a Sueli aqui, ela tem um fundo de verdade. E conversar com ele e dizer, é verdade, meu irmão. Porque é o que ele espera que você faça na hora que ele te agride. Que você o agrida também, em resposta ao que ele te disse. Foi o que o Simão Pedro Lima falou. Na hora que ele me respondeu com um versículo da Bíblia, eu não deixei barato. Mandei outro versículo para ele. E ficamos lá nos digladiando. E o amigo falou para ele aqui: não polemize. Não polemize. Nunca polemize com o obsessor. É o que ele falou aqui. Se ele te agrediu, aceite. Converse com ele, diga, então, você tem razão. Você tem razão. Eu ainda sou como você. Né? Nós somos muito parecidos. Eu ainda sou muito imperfeito. Eu ainda tenho meus vícios. Eu ainda faço muitas coisas erradas. Você está cheio de razão e eu te agradeço por me lembrar isso. Mas pensa uma coisa, meu amigo. O que você acha da gente começar a refletir melhor sobre as nossas vidas, sobre os nossos comportamentos? O que você acha de nós olharmos para trás e verificarmos que, até então, devido aos nossos comportamentos desequilibrados, o quanto nós sofremos? Que tal a gente começar a verificar, refletir, se não está na hora de começarmos a mudar a nossa forma de ser? Que até hoje, a forma como a gente vinha vivendo só trouxe para a gente o quê? Prejuízo, dor e sofrimento. Não seria melhor se nós começássemos a analisar um pouco mais a nossa vida? Que tal se nós nos amássemos mais? Aí o doutrinador vira, é isso que eu tenho procurado fazer. Eu tenho procurado refletir melhor sobre a minha própria pessoa. E quem tem me ajudado muito nessa autoanálise é Jesus. Eu tenho estudado os ensinos de Jesus e eu tenho visto que esses ensinos de Jesus têm me ajudado a me modificar. O que você acha disso? Você já também não sofreu muito como eu? Você não acha que você tem direito à felicidade, a ter uma vida mais tranquila, menos sofrida? Entendeu? Ele colocou isso. Olha só que argumento. Em vez de você ficar, né, cheio de raiva, porque ele falou um monte de verdades para você, e que você acha que ninguém tem o direito de fazer isso, você mostrar para ele que ele está certo. E aí, né, se mostrar que somos parecidos,
E somos mesmos, porque somos espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, espíritos que estamos ainda na luta. E aí, né, trazê-lo para essa reflexão, se mostrando o igual e não o superior. Porque ele, com certeza, se você fizer esse argumento, ele vai ficar desarmado. Ele vai ficar desarmado. Ou, no máximo, ele vai dizer: ah, fica você então com isso aí, que eu vou embora, que eu não quero saber disso. Mas aí você, né, aquilo tocou. Então, eu quero dizer assim: a aceitação é a melhor resposta. E aí você pode usar esse argumento, né, que o Simão trouxe para a gente, para ajudar aquele companheiro a refletir sobre si mesmo, né? A humildade sincera, você se reconhecendo, sim, o equivocado. Verdadeira, nascida da compreensão de que, em realidade, somos ainda muito imperfeitos. Perfeito. Somos perfectíveis, né? Somos perfectíveis. Estamos caminhando para a perfeição. Então, é esse reconhecimento que diz aqui a Sueli. Tentar defender-se, mostrar que os espíritas trabalham muito, que naquele centro se produz muito, é absolutamente ineficaz. Será até demonstração de vaidade de nossa parte, visto que temos ciência de nossa indigência espiritual. É uma vaidade, é uma hipocrisia, porque nós sabemos, porque nós temos ciência, nós sabemos que ainda somos espíritos com muitos problemas, né? Ainda temos ciência da nossa indigência espiritual. Foi até o Alberto, se eu não me engano, que falou segunda-feira, né? Somos crianças espirituais, ou foi do sábado que ele falou sobre isso, somos ainda crianças espirituais. Não, mas foi quinta-feira, né? No Primícias do Reino, né? Somos crianças espirituais. Inclusive, hoje eu fiz um convite para o pessoal para vir estudar conosco quinta-feira, no Primícias do Reino, porque é maravilhoso, gente. É maravilhoso. É um mergulho em nós mesmos. É um estudo de Joana de Ângeles, Alá, Evangelho de Jesus. É fantástico. Então, eles aqui, né? E também nós temos ciência do pouco que produzimos ainda e progredimos. E o pior, como disse Sueli, eles sabem disso. Então, vamos deixar a vaidade de lado, porque nós sabemos a nossa realidade. E os espíritos também sabem. Então, se você tentar mostrar alguma coisa que você não é, ele vai te chamar de hipócrita. E com razão. Aceitando as acusações e sentindo, acima de tudo, o quanto existe de razão no que falam, eles, aos poucos, se desarmarão. Porque ele veio, né? Ele veio para jogar a granada, a bomba. E ver a bomba explodir, e pior, ver o efeito, o estrago que a bomba fez. É o que ele quer. Veio para jogar bomba, vê-la explodir e ver o estrago que ela fez. Se ele joga a bomba e ela não explode e nem faz estragos, ele fica desarmado. Não, Denise, eu falei que o estudo da Amélia Rodrigues é como se fosse um estudo de Joana. Porque do estudo de Joana, você trata, né, do seu íntimo. E o Amélia Rodrigues é como se fosse o estudo de Joana, onde, com o Evangelho, nós trabalhamos o nosso íntimo, né? Foi esse o sentido da ligação de Joana com a Amélia Rodrigues, ou melhor, de Joana com o Evangelho de Jesus, né? Então, ele jogou a bomba e não fez um estrago, ele vai ficar assim: o que aconteceu? Tipo, o que eu fiz de errado? Que o resultado que eu queria eu não consegui. Aí ele vai ficar desarmado. Simultaneamente, diz a Sueli, devemos ir conscientizando-os do verdadeiro estado em que se encontram, da profunda solidão em que vivem. Isso é verdade.
Solidão. Esses espíritos são altamente solitários, afastados dos seus afetos. Também, muitas vezes, a gente fala, né? Uma vez eu estive falando com o espírito e falei para ele, você não sente saudade, você daqueles com quem convivia, que você amava? Ele dizia, não, nunca amei ninguém, nem nunca ninguém me amou. Eu falei, não, não é verdade. Todos nós já fomos amados, todos nós já amamos alguém. Aí, depois disso, ele falou, mas os que me amaram se foram. Eu disse, não, muitas vezes eles estão querendo se aproximar de nós, mas nós construímos um muro tão grande em volta de nós mesmos que eles não conseguem transpor. Então, quem tem que abrir essa porta é você. Não é eles, não são eles que têm que derrubar a barreira que você construiu. Afinal, o nome de quem está no muro é o seu. É o seu nome que está no muro. Quem é que tem que abrir, quebrar esse muro, abrir a porta, uma porta nesse muro? Quem construiu o muro. A partir do momento que você fizer isso, ele poderá se aproximar. Aí ele diz aqui, né? Afastados dos seus afetos vascaros, que em realidade são profundamente infelizes. Eles são profundamente infelizes. Eis alguns dos pontos que podem ser abordados. A solidão, o sofrimento em que eles vivem. Isso eles nunca encontrei nenhum que contestasse quando eu disse a eles: você é muito infeliz. Você não consegue ser feliz, você não consegue ter dor. Nunca encontrei um que dissesse, não, eu sou feliz. Nunca, nunca. Já ouvi dizerem, esse negócio de felicidade não existe. Mas ele dizer que era feliz, claro que não ia dizer. Tais entidades, tais espíritos, voltam mais vezes, pois esse esclarecimento demanda tempo. Então, olha aí, olha o quanto o ensino do Evangelho de Jesus. Por isso que eu falei desse estudo do livro Amélia Rodrigues. Nós estamos estudando capítulo 3, o Excelso Campo. Esse capítulo é perfeito para quem trabalha com doutrinação. O Excelso Canto. O Excelso Canto é um capítulo que estuda as bem-aventuranças. As bem-aventuranças. Tanto que Gandhi falou que se todos os livros religiosos do mundo desaparecessem, só sobrasse o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido. Esse capítulo Excelso Canto que nós estamos estudando, já vamos, se não me engano, para a quarta ou quinta aula, ele é perfeito para ser utilizado, os seus postulados, numa reunião de desobsessão pelo doutrinador. Tem tudo ali. Tem tudo ali. Semana essa quinta-feira falamos sobre o pacificador. Né? Que pacificador não é aquele que vai tentar fazer a paz entre dois litigantes. De repente, lá, a Rússia e a Ucrânia estão em luta. Lá vai um homem lá chamar o presidente da Rússia, o presidente da Ucrânia, e tentar fazer com que eles se pacifiquem. Façam a paz. Não. Pacificador é aquele que consegue estabelecer a paz dentro de si próprio, estabilizar essa paz dentro de si próprio. Porque você estabelece a paz dentro de você, mas você tem que manter isso, você tem que estabilizar essa paz. É esse o pacificador. Se ele conseguir fazer com que outras pessoas entrem em paz, maravilha. Se ele conseguir. Às vezes ele não consegue, porque os outros têm o livre-arbítrio. Mas o verdadeiro pacificador é aquele que estabelece e estabiliza a paz dentro de si. Então, são conceitos, são ideias para uma reunião de desobsessão, né? É maravilhoso. Falar sobre os mansos, né? Tudo. É o capítulo, o Excelso Canto, é maravilhoso. Então, deixo o convite aí para os irmãos, toda quinta-feira, 5h30, as obras, primícia. Para quem trabalha em reunião de desobsessão, é perfeito, é perfeito. Então, gente, vamos parar aqui, tá? Vamos parar aqui. Dia 24, a gente começa com espíritos desafiantes. Bota a data aí, 24/5 de 24. Espíritos desafiantes.
perceberam os números de espíritos com problemas são inúmeros. Nós ainda vamos falar de espíritos descrentes, espíritos tormentados, espíritos amedrontados, espíritos que auxiliam os obsessores, espíritos vingativos, mistificadores, inimigos do espiritismo, galhofeiros, ligados à magia. Reparou como o leque das problemáticas humanas é imenso? É isso que nós estamos estudando aqui, tá, gente? Então, vamos encerrar aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por essa oportunidade abençoada que Ele nos concede de estarmos estudando esses temas, de estarmos buscando, né, a nossa auto-iluminação, porque é isso aí que a gente percebe, e é uma coisa que os espíritos, né, sempre chamam a nossa atenção. E a grande lição que os espíritos deixam para a gente, quando se trata de questões de obsessão, é a seguinte: e todos nós somos obsidiados. Primeiro, ter essa ideia que todos nós somos espíritos obsidiados, espíritos em desequilíbrio. Nós somos. Alguns mais, outros menos, mas todos somos. E a grande ideia é essa, que aquele que é obsidiado sempre precisa fazer a sua parte. Porque a gente fica sempre esperando cair do céu. Disseram para mim que se eu fizer a prece, eu vou deixar de ser obsidiado. Tudo bem, você pode fazer a sua prece, mas a sua ação precisa estar presente. A sua ação precisa estar presente. Então, nós gostamos muito, nós desejamos muito que a ajuda caia do céu. Mas o obsidiado sempre precisa fazer a sua parte nesse trabalho de recuperação. Se não fizermos a nossa parte, não vai dar para prosseguir. Não vai dar para prosseguir, tá? Então, é importante que a gente faça isso. E, antes de encerrar, vou trazer mais uma coisinha aqui, que a gente vai estudando esse evangelho, e está dentro do nosso tema, porque isso envolve todos nós. Todos nós. Tem uma passagem do Evangelho de Jesus, quem quiser anotar e depois ler, anota. Está em Mateus, capítulo 8, versículo 28 e 29. Quando Jesus vai atender os 2 endemoniados gadarenos. Basta anotar aí, anotem isso e depois reflitam. Mateus capítulo 8, versículo 28 e 29. Jesus diz assim o Evangelho: tendo Jesus chegado ao outro lado, na região dos gadarenos, vieram ao seu encontro 2 endemoniados, que saíam dos túmulos tão perigosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles que se puseram a gritar: que há entre nós e ti, Filho de Deus, Filho do Altíssimo? Será que vieste cá para atormentar-nos antes do tempo? Aqui tem 2 coisas que a gente precisa lembrar. A primeira é muito simples, muito fácil. É perceber que, quando os Espíritos nos dizem que há entre nós e ti, Filho de Deus, Filho do Altíssimo, eles reconhecem a sublimidade divina do Altíssimo, de Jesus. Vamos prestar atenção nisso, gente. Esse é o primeiro item. Esse é fácil, porque ele diz que há entre nós e ti, Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Os espíritos endemoniados, altamente obsidiados, reconhecem Jesus. Mas tem uma outra questão aqui, que a gente muitas vezes não presta atenção. É a pergunta que eles fazem para Jesus. Eles perguntam para Jesus assim: será que vieste cá, falando para Jesus, para atormentar-nos antes do tempo? Olha que pergunta. Alguém já parou para pensar nisso, nessa pergunta? Que eles perguntaram para Jesus? Eles perguntaram isso: Senhor,
Jesus, Filho do Altíssimo, por que vieste nos atormentar antes da hora, antes do tempo? Olha essa pergunta que eles fizeram para Jesus. Eu pergunto, existe um tempo para desobsessão? Esse atormentar? Existe o tempo. A desobsessão do atormentado só vai ocorrer quando este atormentado der o seu passo, quando ele criar a sua disposição. O tempo para a nossa desobsessão será o tempo que nós cansarmos de sermos infelizes. Por isso que eles perguntam. No caso deles, Jesus decidiu. No caso deles, Jesus disse: acabou o tempo de vocês. Eu não vou esperar que vocês decidam. Acabou. Por isso eles perguntaram: por quê? Existe um tempo. Existe um tempo, né? Senhor, por que vieste nos atormentar? Quer dizer, nos tirar daquilo que nós estamos fazendo e gostamos antes do tempo, na hora. Nós não temos livre-arbítrio. Então, na verdade, a desobsessão do atormentado só vai ocorrer, só vai acontecer quando o atormentado der o primeiro passo. Quando ele criar a sua disposição. Por isso, o obsidiado sempre precisa fazer a sua parte. Quem mostra que quer se livrar da obsessão, primeiro somos nós. Não é a espiritualidade que fica batendo a nossa porta assim, e aí, Verinha, já cansou de ser obsidiada? E aí, Ana, já cansou de sofrer? Não, somos nós que temos que dar o primeiro passo. Por isso eles perguntam para Jesus: por que vieste antes da hora? Nós ainda não decidimos mudar a nossa forma de ser, mas Jesus, avaliando o que eles estavam fazendo, e como o nosso livre-arbítrio é relativo, Jesus decidiu: não, vocês já estão trazendo muito prejuízo. Tipo assim, caçou o livre-arbítrio deles. Mas essa pergunta deles é pertinente, porque para acabar uma desobsessão tem o seu tempo. E qual é o tempo? Somos nós que decidimos. O dia que a gente decidir parar de sofrer, esse é o tempo da nossa desobsessão, é o tempo que inicia a nossa desobsessão. Eu achei fantástico isso, sabe? E aí a gente vê como o Evangelho tem para nos ensinar, né? Então, só tenho que agradecer a Deus, agradecer a Jesus, os espíritos amigos, por essa oportunidade que nós tivemos de hoje, para mim foi muito bom, que eu fiz um estudo sobre isso hoje, de aprender um pouco mais, para que a gente perceba o quê? Que a nossa ação é que inicia o nosso período de crescimento, de elevação. Nós temos que fazer a nossa parte. Tá? Nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos o livre-arbítrio. E os espíritos amigos aguardam o tempo para que isso aconteça. Bom, então nós vamos encerrando aqui, agradecendo a todos, a presença de vocês. 10 minutinhos, tá, gente? 10 minutinhos e nós retornamos para o estudo do livro Qualidade na Prática Mediúnica. Deixa eu parar aqui.